Olá, boa noite a todos. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão de função do primeiro grau, né? A função do primeiro grau ela pode ser escrita dessa maneira: f de x é igual a x mais b, ou y é igual a x mais b. Quem é o a? O a é o que a gente chama de coeficiente angular, né? E o b é o que a gente chama de coeficiente linear, tá bom? Uma aplicação que a gente pode usar de função seria em movimento, né, de deslocamento, de velocidade, função horária e física, né, no caso. Então, por exemplo, eu posso falar assim, dada a função horária 5x mais 10, isso aqui representa o deslocamento, tá, de um carro, né? O que eu posso tirar disso daqui? Que a posição inicial, quando eu falo em posição inicial, é quando o carro ainda não andou, tá em repouso. Então, isso quer dizer que ele andou zero. Quando eu falo posição inicial, eu tô falando do repouso, posição zero. Então, isso significa que eu vou ter 5 vezes 0 mais 10. Então, minha posição inicial, que em física a gente chama de S0, é 10. Tá? Nesse caso, 10 metros, 10 quilômetros, aí vai depender de qual é o sistema que está sendo adotado na questão. Tá? O que eu posso perguntar? Eu posso perguntar qual é a posição em 2 horas de deslocamento. O que isso aqui matematicamente está falando? Se o meu x é 2, qual é o valor de y? Tá? Em outras palavras, o que isso aqui está querendo dizer? Quanto que vale F2? Se o x é 2, quanto vale y? Então, no lugar do x eu coloquei 2. Então, vai ficar 5 vezes 2, não é isso? Deixa eu voltar aqui. Então, 5 vezes 2 mais 10. Sendo que 5 vezes 2 dá 10. E 10 mais 10 vai dar 20. Então, depois de 2 horas, eu vou estar na BR-20, no quilômetro 20, tá? O que mais que a gente pode perguntar? Se eu andei 30 quilômetros, quanto tempo eu levei para chegar nesse lugar? Né? Tô colocando aqui resumidamente. Se eu andei 30 km, quanto tempo eu levei para andar 30 km? Então, aqui é o contrário. Eu tô perguntando quanto que vale x quando y é 30. Tá? Agora é o contrário. Então, no caso, eu tô te dando o valor do f de x. Tô te dando o valor de y. 30 é igual a 5x mais 10. Então, 5x é igual a 30. O 10 está somando. A gente subtrai ambos os lados, que é a operação inversa. Não é isso? E aí 30 menos 10 vai dar 20. E o 5 está multiplicando, a gente divide por 5 dos dois lados. E aí fica 4. Então, a gente leva 4 horas para andar 30 quilômetros. Tá bom? O que mais que a gente pode falar de função do primeiro grau? A gente pode falar do crescimento e decrescimento de uma função do primeiro grau, que é quando o coeficiente angular, que é o valor de a, é positivo, a função é crescente. A função vai ser crescente.
Quando A é negativo, a função vai ser decrescente. Ok? E para eu descobrir a lei de formação de uma equação, de uma função, desculpa, eu preciso de 2 pontos. Ou seja, eu preciso de 2 coordenadas. Então, se eu falar assim, tem um carro que passa pelas coordenadas 2, 44 e 80. E eu quero saber qual é a lei de formação. Vou pegar e vou fazer aqui, ó. Y, isso aqui é o valor de x, isso aqui é o valor de y, nessa ordem, tá? Sempre. Então, vou colocar 80 é igual a 4 vezes A mais B. E aqui, 40 é igual a 2 vezes A mais B. Vou cair num sistema. Se eu subtrair um do outro, vai ficar 40 igual a 2A. B menos B vai embora, dá 0. Então, o valor de A é 40 dividido por 2, que dá 20. E se eu quiser achar o valor de B, eu volto em uma dessas 2 equações. Vou pegar aqui a do 2A. Não é 2A mais B igual a 40? Então, no lugar do A, eu vou substituir por 20. Então, vai ficar 40 mais B igual a 40. Esse B que está somando vai para o outro lado subtraindo, operação inversa. 40 menos 40, que vai dar 0. Então, a lei de formação dessa função aqui, que representa o deslocamento de um carro, é f de x igual a 20x mais 0, mais b igual a 0, não preciso botar. Ou y é igual a 20x. Você pode representar das 2 maneiras, tá? Uma questão que é interessante é o seguinte. A gente faz a analogia de função do primeiro grau com a equação horária em física, né? Porque a gente aprende assim, y é igual a ax mais b. E lá em física vocês veem assim, ó. S é igual a S0 mais VT, né? E aí vocês aprendem que a velocidade é constante no movimento retilíneo uniforme, né? Então, a velocidade lá em física nada mais é do que o coeficiente angular dessa função do primeiro grau. E a posição inicial nada mais é do que o valor de B. Então, olha só de olhar para uma equação horária, digamos assim, a gente já consegue tirar 2 informações aqui. Quando eu falo equação horária, eu estou falando de função do primeiro grau, tá, gente? Então, aqui, por exemplo, quem é a posição inicial? É 30, que na matemática a gente chama de coeficiente linear. É a mesma coisa, só são nomes diferentes. Por quê? Em um lugar, em física, eu estou dando a aplicação, em matemática eu estou falando na teoria, mas são a mesma coisa. Se o carro sai da posição 30, então isso significa que o coeficiente linear dessa função é 30. E o que mais que eu sei por isso daqui? Que o coeficiente angular é positivo porque a função está crescendo, é crescente. Logo, a velocidade também vai ser angular. E aí, para você descobrir a lei de formação, eu teria que te dar mais algum ponto aqui. Vamos supor que eu fale que em 4 horas você está na BR 100. Ok? Dado isso, você consegue, porque você já sabe que B é igual a 30. Então, Y é igual a X mais B, mas você já viu pelo gráfico que B vale 30. E eu te dei um valor aqui, que quando X é 4, Y é 100, substitui. E aí você vai achar o valor. 100 menos 30, 70. Então vai ficar 4A igual a 70. E o valor de A vai ser 70 dividido por 4. Que vai dar 35 sobre 2, ok? Posso continuar a conta, mas vai dar quebrado.
Outra maneira de fazer isso é olhando pela visão da física. A posição que eu estou é igual à posição inicial que eu já te dei, que é 30, mais a velocidade vezes o tempo. Mas você sabe que em 4 horas eu estou na posição 100. Então 100 é igual a 30 mais 4V, não é isso? Então vamos continuar essa conta? 4V, que eu quero saber a velocidade, é igual a 100 menos 30, que dá 70. Então a velocidade é 70 dividido por 4, que dá 35 sobre 2. E deu a mesma coisa. Realmente tem que dar a mesma coisa, porque eles significam a mesma coisa. Eu só dei um outro nome porque eu estou dando uma aplicação em física, mas representam a mesma coisa, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu desse essa função aqui, assim, ó. Aí eu falo que aqui é 60 e que no instante 3, aqui é a hora e aqui é a posição em quilômetros. Na posição 3, você tá na BR-20. Depois de 3 horas você tá na BR-20. Tá, o que você sabe aqui de cara? Você sabe que a posição inicial, que é a mesma coisa que B na matemática, é 60, tá? E aí, o que eu posso fazer? S é igual a S0 mais VT. Ou então o que? Y é igual a AX mais B. Tô escrevendo assim fora de ordem para poder seguir a ordem da física. Mas eu sei que S0 é 60. Então vai lá, 60... 60 mais VT. Mas eu sei que na posição 20 eu levei 3 horas para chegar, então escreve lá. Tá? Então, ó, 3 vezes a velocidade é igual a 20 menos 60. Então é igual a menos 40 dividido por 3. Vai dar um número quebrado, não tem problema. Isso significa que você está desacelerando, está diminuindo a velocidade. Você diminuiu a velocidade. No caso, né? Não que está diminuindo, diminuiu a velocidade. E aí, nesse caso, por isso está negativo, tá? Se você fizer aqui pela visão que a gente tem de matemática, y, que é 20, é igual a posição inicial, né? B, ali onde corta o valor de x, 60, mais 3A. 3A é igual a 20 menos 60. A é igual a menos 40 sobre 3. Deu exatamente o mesmo resultado. Tá? Então, função do primeiro grau, ela tem diversas aplicações. Como, por exemplo, essa daí que eu dei de física. Tá? Outra coisa que a gente pode ver também. Eu posso fazer o contrário. Eu posso te dar lei de formação e pedir para você montar o gráfico. Y é igual a 30 mais 3x. Ó, vai lá. Sai do 30. Sobe porque A é positivo. Como é que eu verei isso por física? Essa é igual a 30 mais 3t. E a ideia seria a mesma. Eu saio do 30 e positivo. Tá bom? Eu quero botar um ponto aqui para mostrar que eu entendi. Tá, então vai lá. Quando x é 2, né? Então vai ficar 3 vezes 2 mais 30. Deixa eu botar assim, f de 2. 3 vezes 2, 6, mais 30, 36. Então, quando x é 2, y é 36. Eu quero fazer a mesma coisa aqui nesse daqui, né? Na física, não tem problema, vai lá. 30 mais 3 vezes 2. 30 mais 6 é igual a 36. Então, quando x é 2, quando t é igual a 2 horas, você está na BR 36. Ok? E é isso. Obrigada por terem assistido.